O gosto pela literatura começou ainda quando Scliar era criança. A imaginação ia longe toda vez que escutava as histórias dos pais que vieram da Rússia. Lembra Judite, viúva do escritor. Emocionada, a professora, que por 45 anos foi a primeira a examinar os textos, depois transformados em obras, vai fazendo confissões. Tudo que ele almejou era ser escritor Bonfim. O que veio depois veio pelo talento, pela capacidade dele de escrever. E não foram poucas as produções. A crônica era um dos gêneros preferidos. Escreveu mais de 4.000 e passou para o amigo e também escritor Luiz Augusto Fischer a incumbência de organizar uma coleção só delas. Para Fischer, Scliar nunca foi um estilista, um escritor que buscava frases de efeito. Nem precisava. Contar histórias no ritmo adequado, colocando o personagem no momento certo, deixando o suspense se resolver na hora certa. E isso era uma coisa que ele tinha, né? Dentro desse molde, que era um molde assim, acho que a palavra certa é essa, é um molde comunicativo. Ele gostava de escrever para ser lido, né? Não era para fazer firula. Jane Tutiquian foi outra amiga de Scliar. Segundo ela, um dos escritores mais representativos da literatura contemporânea brasileira. Ele deixa uma obra que é uma obra vasta e que circula com a mesma qualidade pela crônica, pelo conto, pelo romance e dentro dos seus temas recorrentes. Um deles, eu diria que é a vida urbana, a vida da classe média urbana brasileira, e ele faz esse trabalho com muita propriedade. E o outro que assinala, assim, que vai ao ponto da obra do Scliar, que é a questão do judaísmo. E aí, dentro dessa questão, eu destacaria a forma como ele trabalha com o humor judaico, porque ele é um humor diferenciado por toda a história, ele é um humor melancólico. A medicina era outra paixão de Scliar. Formado pela URGS, foi um dos responsáveis pelas transformações da saúde pública no estado e considerado uma liderança nas campanhas de vacinação. Scliar também era reconhecido pela atenção que dedicava aos leitores. A disposição dele para estar em contato com os jovens, para ir falar, ouvir as perguntas, responder com bom humor, com muito carinho, porque ele era uma pessoa que ele acolhia muito, né, os jovens. Ele acolhia todo tipo de pergunta e sempre tinha uma graça, ele sempre era muito bem-humorado. Entre as obras do escritor, O Centauro no Jardim é uma das preferidas da doutora em literatura brasileira. Foi uma obra que me impactou muito, eu gostei muito e ao mesmo tempo eu não entendia muito, né, como é que a gente acabava aceitando aquele homem metade cavalo e estava tudo bem, né, então aquilo foi interessante, aquela experiência, né, há muitos anos atrás. O acervo, com todas as obras deixadas pelo escritor, a partir de agora recebe um cuidado todo especial. Ele deixou mais de 80 livros, então muitos desses livros estão sendo reeditados, muitos desses livros estão sendo traduzidos para outros idiomas, foram traduzidos inclusive para catalão. E agora acaba de sair o livro que chama Território da Emoção, que é sobre crônicas que ele escrevia na coluna dele que chamava A Cena Médica. Ele era uma pessoa muito simples, assim, e o fato de ele ter sido eleito para a academia, todo o sucesso que ele teve, não mudou em nada a vida dele.